Fala, galera da Mob, galera da internet, onde quer que você esteja, o bom que você está aqui, você está em mais um Mobcast. É muito bom estar com você, é muito bom estar com tanta gente boa, é muito bom estar com a Keila. O que seria da minha vida em uma viagem missionária se não fosse a Keila? Ela que não me deixa esquecer nada e é ela que consegue colocar tudo em ordem. Bom, eu estou aqui com o Eliseu, mas na verdade também estou aqui com a Maria. E a Maria, ela está em diversas viagens missionárias junto com a gente, mas a Maria é muito marcante, não só pela presença, mas também porque a Maria, na verdade, esquece muita coisa. Então, em todo lugar, em toda viagem missionária, tem sempre alguma coisa que a Maria está perdendo, ou é o celular, ou é a bolsa, ou é a carteira, ou é a jaqueta. Está sempre perdendo alguma coisa e está sempre procurando, mas bom, no final a gente acaba encontrando tudo e dá tudo certo. Muito bem. E eu sou a Maria Celi e não estou aqui sozinha, estou com o Eliseu, com a Keila e também com a Michele. E a Michele, eu participei com ela de uma viagem missionária e o que eu tenho para dizer dela é sobre a sua alegria, sobre o jeito descontraído que ela tem de levar a vida, de contar histórias. Ela é uma contadora de histórias e fez a gente rir muito, muito na viagem que fizemos juntos. Olá, eu estou aqui com o Eliseu, com a Keila, com a Maria, mas também estou aqui com o Matheus, que esteve em mais viagens do que talvez todos nós. Esteve em 75 cidades praticamente ao mesmo tempo com essa férias para missões. É um prazer estar aqui nesse Mobcast. Fala pessoal, eu sou o Matheus, eu não sou Deus, então eu não sou onipresente, mas de alguma forma a gente esteve online em alguns lugares. Eu estou aqui com essa equipe de gente boa e eu também estou aqui com o meu amigo Eliseu, que durante 22 dias usou o mesmo calçado, coitado daquele. Piauí, eu e meu All-Star foi no Piauí, você sabe, hein, Matheus? Você sabe bem. Esse Mobcast é um Mobcast de histórias, de vivências, de experiências. É super indicado para quem ama missões, para quem deseja conhecer mais histórias missionárias, viagens missionárias, experiências missionárias, como é a vida das pessoas, como funciona, como que é viajar. Nesse Mobcast a gente conversa no primeiro momento sobre características de lugares, a gente conversa também depois sobre comidas típicas, a gente conversa sobre coisas, situações engraçadas que a gente acaba vivendo, e não poucas, né? Já deu para perceber na introdução. E, por fim, a gente vai fechar falando de experiências marcantes, coisas que marcaram a nossa vida, porque quando a gente pensa que vai para marcar, a gente é muito mais marcado. É assim uma viagem missionária, é assim uma experiência de ação humanitária. Por que ação também humanitária? Eu falo porque ação humanitária é uma ação de ajuda material e espiritual, e é exatamente o que a gente faz. Muito prazer, é bom estarmos todos juntos aqui outra vez nessa sala, lembrando de tantas coisas boas. E, afinal de contas, contar histórias é também emprestar ideias, é oferecer, é ofertar ideias. E a gente espera que você saia daqui super inspirado dessa sala com tantas histórias, experiências e coisas marcantes. Maria, você que está em quase todas, embora o Matheus também na apresentação, é verdade, esteve coordenando. Esteve mais do que nós todos. Né? Verdade, porque foram mais de 70 ações, né, da MOB nesse tempo pandêmico aí, de pandemia, as viagens para dentro de sua própria cidade. Foi bem especial isso. O Matheus tem muito para compartilhar também sobre isso. Mas antes, vamos tentar recapitular. Eu acho que faz sentido a gente lembrar que são 10 anos de viagens missionárias completas esse ano. 10 anos, isso dessa fase, né, Maria? Sem falar outras experiências antes, que a gente vai deixar outras especificamente para um outro Mobcast. Vamos falar dessa fase. Vale a pena recapitular. 2012, Maria estava em 2012. 2012, eu acho que você com a Maria recapitulando. Peru. Fomos ao Peru, fomos em 8 pessoas. Característica da viagem, foi a primeira viagem.
Nos conhecemos, eu conheci a maioria das pessoas no aeroporto. Nós fomos nos conhecendo durante a viagem. O país, um país bem diferente do nosso, as pessoas bastante caracterizadas, principalmente no interior, poucos automóveis em Arequipa, né? Maioria só praticamente automóveis que eu digo particulares, né? As pessoas só andavam de táxi. É uma característica que eu notei, assim. Nessa viagem a gente começou a se conhecer um pouquinho mais e nessa viagem, assim, você é conhecida como a que pede sempre alguma coisa em alguma viagem, mas nessa viagem específica, quem perdeu uma coisa sua fomos nós. A câmera da Maria. Foi isso. Gente, aconteceu, tá vendo? Ela apresenta a Maria como aquela que perde, tudo ela que perde as coisas. Essa foi uma... Na verdade, eles não perderam. Assim, eu comprei uma câmera, estava muito na moda as câmeras. Comprou para viagem, né, Maria? Você comprou a câmera? Eu comprei a melhor que tinha, mais top. E o meu irmão disse: tira muita foto, tira tudo, tira fotos, todas as pessoas, tira muita foto. E eu fui muito feliz com a minha câmera, novinha em folha. Na primeira passeada que nós fomos dar, na primeira saída, o casalzinho me pediu a câmera emprestada. E eu, com muito amor, emprestei, só que ela voltou estragada. E eu não pude tirar uma foto sequer nessa viagem. Aí, tá, mas foi legal, eles tiraram foto de mim, só que eu sempre tira uma foto aqui, tira uma foto aqui, ficou bem? Mas eles me deram uma câmera. Quando chegaram no Brasil... Repete, isso é muito importante. Repete, Maria, repete essa parte, essa é muito importante. Eles devolveram uma câmera novinha para mim, eles me deram, eles ficaram muito chateados. Mas foi uma experiência para mim aprender, porque eu estava muito apegada àquela câmera, né? Eu estava muito focada nas fotos que eu ia tirar. Pena que a gente devolveu sim as fotos. Muitas características para a gente conversar sobre cada uma das viagens. A segunda, 2013, foi no Paraguai, foi muito boa também. 10 pessoas, né? Fomos no Paraguai. Sim. Bacana, foi a primeira vez que o Jonatas foi. Comida, a tipa, gosto muito de tipa. Pô, você falou de uma característica, né? A tipa é tipo o quê? No Nordeste diria um chimango, não sei, um biscoito de milho? É queijo e farinha de milho. Né? E farinha de milho. Eles comem muito queijo. Uhum. Eu não sei se ela quer falar da próxima viagem, que é 2014, né? Foi a Tríplice Fronteira. Eu acho que sim. Michele. Eu acho que sim. Próxima viagem. Próxima viagem 2014, Tríplice Fronteira, Peru, Colômbia e Brasil. Uma viagem maravilhosa. Eu acho que o que ficou bem marcante para nós, além da amizade, foram as ações sociais que nós pudemos fazer juntos pela população em vários pontos. Acho que foi isso que marcou bastante. 2014 acho que foi marcado também pelas histórias, né, da Nube e da Michele, né? Ninguém conseguia ficar um tempinho sem rir, né? Foi bem marcante essa pessoa aí nessa viagem. A Michele e suas histórias servem ao Senhor. Muito, muito bom. Amém. Essas histórias engraçadas. 2015, com certeza. É difícil você falar de o que marca mais em uma viagem. Muitas coisas acabam marcando a gente. Talvez não sejam mais agora, mas algo curioso, engraçado e marcante, tudo ao mesmo tempo. Acho que a tatuagem dos açorinis, né? Aquela ideia de interagir com eles e tal. E quando você permite que eles façam uma tatuagem em você, ali um desenho, uma expressão artística, é uma maneira de interação, né? Isso tem um sentido muito especial para eles e para a gente também. Bom, o que eu estou dizendo que é curioso? Quando eu volto da viagem, eu tinha um acampamento, não preciso falar onde e tal, mas eu tinha um acampamento em uma região do Brasil e eu cheguei todo tatuado. E o pastor pediu que a primeira coisa que eu falasse é que aquela tatuagem, uma história, tinha a ver com a viagem, com os índios, e que não era uma tatuagem de verdade. Então eu achei muito engraçado essa preocupação do pastor, pedir que eu justificasse a tatuagem, enfim, mas só uma curiosidade. Mas eu acho que a viagem de 2015 foi também uma viagem marcante, claro, não só nisso, mas em várias outras características.
2016. 2016. Foram Duas viagens. Guiné-Bissau, né, Maria? Sim. Passamos mais de 20 dias, né? 22 dias, 23 dias em Guiné-Bissau. Experiência maravilhosa. Eu acho que foi a viagem mais longe, né, da MOB, Férias para Missões, mais diferente. Assim, você percebe que no Brasil as culturas já se diferem uma da outra. Na América do Sul, imagine agora o continente africano, o continente aqui da América do Sul. Então, Pastor Eliseu, Maria, quiser falar algo que marcou bastante? Fala. Não, eu vou falar de uma característica assim, desse povo, a alegria contagiante deles. Né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as dificuldades mesmo em todos os sentidos, a gente não ouvia nenhuma reclamação. Era só alegria e muita energia mesmo. Essa sua fala, Maria, é bem engraçada, porque a gente brinca, né? Que, inclusive, quando a gente estava lá na África, que eles eram tão alegres, que quando o celular tocava, eles já começavam a dançar. Já ia dançando, atender o celular, com musiquinha do celular. Até a música do celular é muito difícil, pai. É verdade. E as meninas que cozinhavam pra gente, né? Cozinhavam dançando. Todo o trabalho era feito num gingado. E uma característica daquela terra, muito colorido, né? Aqueles tecidos coloridos, aquelas roupas coloridas, e aquela feira de tecidos, e nós lá querendo comprar, não sabia o que comprar, né? Até hoje, né? O Eliseu disse que a Keila tem guardado, eu também tenho, não sei o que fazer. Eu dei de presente. Não precisa estar guardando, que vai dar uma Mas a gente queria comprar aqueles tecidos. Era muito tecido. Isso eu lembro. Característica dessa cidade: a alegria, o colorido. Muito lindo. Passou um trem. Eu ia orar no começo pro trem não passar, mas o trem passou. O trem passou atrás de casa. A África e suas cores, né? A África e o seu colorido, a sua alegria, suas cores. E ao mesmo tempo estava rolando uma viagem aqui no Brasil. O Christian, na época, coordenando ali também, né? E o Fernando, verdade, bem lembrado. Isso. Uma outra equipe para o Amapá, com muitas experiências também marcantes. Eles falaram de coisas bacanas lá, verdade. Coisas maravilhosas. 2017, meu sapato, né, Matheus? Erguer um espaço, né, para culto, não o templo, né, que é a gente, mas um espaço para culto em um dos estados menos evangelizados do Brasil, né, a MOB deixando a sua marca naquela cidade, e também o Eliseu deixando a sua marca, né, em casa. Coitado da Keila. Meu sapato. Não era só o sapato, não, viu? Eu vou dizer que era até as roupas também. Porque eu acho que ele já levou duas calças jeans, e eu acho que enquanto uma secava, ele usava a outra. Então, assim, era... Ainda bem que ela era bastante calor, né? O lado bom é que ela realmente o sol era muito forte, como diz o Rafaelzinho, que foi filho do Jorge Isabel. Ele disse que lá no Piauí era um sol para cada pessoa, né? E daí, como tinha um sol para cada pessoa, tinha um sol para a roupa do Eliseu ali. Eliseu, eu lembro dessa viagem no avião de volta de Guiné-Bissau, onde você sentou comigo no avião e falou: olha, Deus está me dando uma nova ideia que eu gostaria de compartilhar. Ao invés da gente sair para fora, vamos fazer algo que fique, né? Um lugar de culto. Enfim. Nasceu no coração de Deus porque foi muito rápida a mobilização, e eu nunca vendi tanta coisa na minha vida. E as pessoas, os CDs, vendi CD por 50, por 60, por 100, né? Tudo. Eu dizia: você não está comprando, custa R$10, mas você não está comprando, você está levando um presente e está contribuindo com uma obra. E as pessoas lá compraram a ideia. Foi de Deus, porque depois dessa ideia do Eliseu, o Moisés disse para mim, eu concordo com ele: agora eu não duvido de mais nada. Saiu tudo que o Eliseu falar aí que vamos fazer, vamos, porque nós estava meio assim, né? Vamos fazer uma igreja
em 22 dias. Como consegui o recurso, né? E Deus proveu. Foi Deus. A verdade, eu acho que quando é algo de Deus, né, Maria? Se é de Deus, acontece. Acho que essa é a palavra, né? O que nasceu no coração de Deus vai acontecer. Apesar de nós mesmos, vai acontecer. Maravilha. E 2018, você estava no Paraguai, Maria, com equipe, e outra equipe voltou no Piauí, não foi? Sim. Isso. Essa viagem do Paraguai foi muito especial para mim, primeiro, porque foi a primeira viagem que eu liderei sem o Eliseu, né? E havia um certo temor nessas coisas, né? Sem o Eliseu, mas eu encarei, oramos muito, e houve muitas dificuldades para fazermos essa viagem. O pessoal abria e fechava as portas, né? E, por fim, uma outra missão abriu para nós, e nós fomos, e foi um grupo, foi 4 adolescentes. Foi uma experiência marcante na minha vida por causa desses adolescentes. Eles nos surpreenderam, eles foram usados por Deus de uma maneira muito especial. Então, isso foi o marcante nessa viagem. E quando você fala de portas abrem, portas fecham, lembra as viagens de Paulo? Também eram assim, né? A hora fecha aqui, a hora abre ali. Eu acho que é assim, né, Matheus? Você que é um estudioso da vida de Paulo, mas é bem isso, né? As características paulinas. O próprio Deus, né? Algumas vezes impedia Paulo, né? O Espírito de Jesus impedia Paulo de ir a alguns lugares, né? Preste atenção, né? Porque Deus estava movendo ele para outra direção. Talvez não. Provavelmente, quase certamente, Deus moveu essa situação para que a pastora Maria tivesse essa experiência com adolescentes para entender, né? Que Deus usa o ancião, usa o homem, a mulher e também a molecada. Com certeza, Mateus. Era um tempo de férias e essa missão que nós fomos, uma missão só voltada para evangelismo mesmo, decorrente da igreja do pastor Eliezer, do Paraná, né? O missionário é da igreja deles. E nós visitamos algumas escolas, assim. E numa escola tinha muita criança e o menininho só queria falar sobre o Apocalipse. E o cavalo branco do Apocalipse, eu acho que estava dando filme naquela hora, e eu ali contando a história, e eu falando, e ele, e o cavalo branco do Apocalipse, não sei o quê, né? E temos que orar por isso. E daí eu fui levando, daí agora nós vamos fazer uma oração. Aí oramos, né? Aí oramos assim, amém, e o gurizinho, e pelo cavalo branco do Apocalipse. Ele queria que eu orasse sobre aquilo. Mas Deus nos fez, nos deu muitas experiências nessa viagem, sim, diferentes. Eliseu, naquele dia, teve um congresso da Missão, que é movida, relacionado com esse encontro. Cima, eles inclusive lançaram lá a propaganda, sabe? Era o pessoal relacionado com esse ministério que estava lá. Uau, que a gente participou no último dia desse congresso missionário. Paralelo a essa mesma viagem do Paraguai, a Nani estava com outra equipe no Piauí. 2017 foi a construção do templo, 2018 a Nani volta lá com a equipe para fazer evangelismo, programações também nas praças, nas ruas, nas escolas, mas também no espaço, né? A gente chama a liberdade poética nos permite falar igreja, né? Acho que a questão, não, quando a gente fala igreja, a gente está falando o espaço, né? O tempo construído ali. E foi algo muito especial. Voltar uma equipe depois ali, foi algo marcante, né? Marcante. Pena que, poxa, se pudéssemos ter cada pessoa de cada uma dessas viagens para contar, eu acho que seria não só um episódio, mas uma série de podcasts, ou de mobcasts, né? No nosso caso, para contar tanto. Há muito que contar, 2019, Maria. Fomos para a Bahia. 2 viagens. Terra abençoada. Viagens, né? Uma terra abençoada, boa, Bahia. Foi uma viagem maravilhosa. Uma viagem, eu acho que onde nós mais evangelizamos, assim, diretamente. Não teve, me ajudem, mas não teve muita questão social, né, Eliseu? Teve? Foi menos engajamento social, foi mais na área apoio espiritual e emocional, né? Jovens nas escolas. Eu diria que a característica forte, acho que as ações nas escolas. Nas escolas, foi fantástico nas escolas. Teve uma escola em Caculé,
a gente estava, então, indo, né, agendando nas igrejas, nas escolas, aliás, e chegamos numa escola enorme, uma escola muito interessante, e a diretora falou, né, essa palavra para nós: olha, eu sou de uma denominação muito fechada, jamais eu abriria as portas para alguém entrar e falar aqui sobre qualquer assunto, e principalmente relacionado à religião, digamos assim. Mas eu estava orando e Deus falou comigo e disse: abra as portas para esse pessoal, abra as portas para essa gente. E por isso eu estou aqui. Ela abriu e ela disse: é de Deus, ela deu o testemunho. E o que me chamou a atenção naquela escola, a disciplina e o nível dos alunos, também dos questionamentos, das perguntas, embora pequenos, né, eles tinham boas perguntas. E, inclusive, naquela escola estudavam várias meninas que faziam parte da igreja lá, né? E foi maravilhoso, assim, todas as escolas. E o trabalho que a gente fazia com os professores também, né, pastor Eliseu? Muito. Me chamou a atenção naquela última escola dos adolescentes. Quando você fez aquele apelo, porque adolescente, vocês sabem, eles não têm muita facilidade para abrir suas emoções, penso eu. E como eles choraram, abriram o coração, você perguntou quem está sentindo, quem está nessa situação, você apresentou uma situação, né? Levante-se, você não está sozinho, tem alguém aqui com você. E começou a levantar um por um, e eles começaram a chorar tanto, e os professores ao redor, olhando. E nós fomos, então, abraçar aquelas pessoas. Eu lembro que uma menina, ela molhou toda a minha camiseta aqui, de tantas lágrimas. Então, aquela tarde foi muito especial. E a música que nós cantávamos era Ousado Amor. Ousado Amor. Ousado Amor foi nossa música oficial dessa caminhada. Ousado Amor. Marcante. Paralelo, mesma experiência, outras parecidas, 2 viagens, né, ao mesmo tempo. Outra equipe estava, agora o Lucas estava com a equipe no Amapá novamente, né, também marcando, sendo marcado, transformando realidades. Até hoje se escuta falar também de experiências que eles viveram lá, né, de transformações, de engajamento, de tantas coisas boas. Poxa, quantas viagens? Eu acho que já dá para a gente parar agora um pouco, só que não, porque muito mais vem na pandemia, Matheus. E aí? É isso aí, a gente havia programado 4 viagens, né, para 2020. E logo no início de março, a pandemia faz talvez a gente pensar até que fosse possível cancelá-las, né? Mas com Deus no comando e inspirando, enfim, o coração do pastor Eliseu, de toda a equipe MOB, também dos missionários, a MOB reprogramou a rota, mas não para trás, bem para frente. Em vez de 4 viagens missionárias, a gente fez mais de 75 equipes se mobilizarem em 70 cidades, em 15 estados, com mais de 1.300 pessoas envolvidas. Então, quando Deus reprograma a rota, nunca é para trás, sempre para frente. E assim foi no momento muito difícil que a gente vivia. A gente entendeu como nós, né, criaturas, filhos do Deus vivo, somos chamados a praticar boas obras em toda e qualquer situação. E assim, a gente lê no texto bíblico e a gente leu, né, no ano passado, o que Deus fez através dessas cartas vivas, dessas bíblias que o mundo lê, através das ações desses mais de 1.000 jovens engajados por todo o nosso país, anunciando que Jesus é o Rei e também alimentando aqueles que estavam necessitados de diversas formas, com cestas básicas, há uma igreja em Porto Alegre que conseguiu arrecadar mais de 7.000 peças de roupa naquele período, diversas, enfim, ações espalhadas por todo o nosso país, e com essa juventude, né, sendo conduzida pelo bom pastor que é Jesus Cristo, né? E diante do mar revolto,
faz ele se acalmar. E isso repercutiu longe, hein, Matheus? Como você disse, a gente não sabe o que está escrito, mas eu vi fotos em revista sueca. A gente só consegue deduzir lá que é escrito Eliseu e Mob, né? As fotos eram das ações missionárias da MOB. Eu vi que tinha relação ao que a gente está conversando aqui. Agora o texto mesmo é mais difícil, né, Matheus? A gente está vendo. Como é que vai descobrir o que está escrito? Mas, brincadeira à parte, isso repercutiu na revista da Interact, essas ações da MOB, não somente essas, mas outras ações mais, enfim. Isso é maravilhoso, porque a compreensão minha dessas coisas, não para a questão do ego, da fama, sucesso, acho que não é isso. É para saber que o que Deus faz ecoa em outros lugares. Acho que é mais nesse sentido, né? Aquilo que Deus está fazendo aqui acaba reverberando em outros lugares. Eu quero receber mais, ver essa notícia nessa conotação, nesse pensamento. E como a gente aprendeu na situação da pandemia, que qualquer momento, por mais difícil que seja, quando a gente está firmado sobre a rocha que é Cristo, todas as tempestades elas produzem um efeito pedagógico, né? Que a gente aprendeu. Sim. Que a missão ela não se faz só em dias agradáveis, né? O evangelismo não se faz somente quando tem sol. A gente percebe que às vezes as igrejas, os grupos de jovens se programam fazer evangelismo, choveu, acabou. Não tem mais, vamos marcar para outra data, porque na nossa mente a gente sempre entende que a gente vai fazer o evangelismo, mas com o sol, para a gente entregar em casa a casa, as pessoas na rua. Mas a pandemia nos mostrou o que a Bíblia já nos diz, que a gente deve pregar em tempo e fora de tempo. Acho que a MOB, ela simplesmente viu como uma grande oportunidade, né? Ela viu como uma grande oportunidade. Quando Rodney Stark escreveu sobre aquele livro O Triunfo do Cristianismo, qual o segredo da igreja cristã, porque o cristianismo é a religião que mais cresceu no mundo, ele fala porque foi a religião que mais envolveu com as causas dos vulneráveis, né, de pessoas em situações de vulnerabilidade. E ele cita uma das pandemias do Império Romano, se não me engano, 251 depois de Cristo, que Dionísio escreve enaltecendo, elogiando a igreja, né, a igreja de Cristo, elogiando, olha, o engajamento de vocês é lindo. Então ele escreve uma carta elogiando. Então hoje, acho que a gente olha para isso, o engajamento da igreja é bonito, a igreja colocando, assim, a juventude colocando a cara, não sei se eu posso dizer qual era a cara tapa, sei lá, enfim, se aventurando, enfim, eu não sei como cada um vai colocar, mas com toda a coragem, enfrentando o perigo, os riscos, né, para servir. Eu acho que é isso que ele quis dizer e é isso que eu vejo hoje. Então, algo mais ou menos que não está tão distante. Inclusive, nas viagens que a gente fez lá no Alto Xingu, quando a gente foi nos Ribeirinhos, as pessoas perguntaram para nós, mas o que move vocês? O que fez com que vocês deixassem os seus lugares e viessem até aqui? Ribeirinhos que quase ninguém chega. Eles mesmos, para chegarem na igreja, têm que andar muito de canoa, enfim, bem de longe, mas eles ficaram admirados. Daí foi a resposta, é o amor de Deus que nos move, né? Eu acho que é esse amor que faz com que as coisas aconteçam. Essa sua fala aí faz a gente relembrar que, de fato, as pessoas que estão engajadas nessas viagens, elas fazem um grande esforço para estarem lá, né? Assim, tem pessoas que juntam dinheiro durante muito tempo para poder fazer uma viagem nesse sentido. E assim, nessa viagem a que a gente foi com a Michele, que a gente foi de Manaus para Tabatinga, a gente inclusive chegou até a pesquisar se fosse para fretar um avião para poder fazer essa viagem, para ver se ficava mais em conta, porque os preços assim eram muito caros, são viagens muito caras, e até em termos, depois do barco, são várias horas viajando também, né? E é muito gratificante. Parece que o dinheiro depois assim, não é tão importante quando você termina essa viagem. E a maioria das viagens, boa parte das viagens, inclusive quando
aquelas pessoas que participaram voltam para suas igrejas, elas contam a história, contam o que viveu, e as pessoas querem contribuir ainda mais, assim. Então, nós tivemos várias histórias que depois que a gente voltou, a gente arrecadou até outras mais. E até hoje, viagens do passado reverberam, pessoal, eu quero mandar para algum projeto que a gente lembra de histórias, de vivências. Até hoje acaba repercutindo com isso, né? Aquilo que a gente traz de cada uma dessas viagens. Essa fala de o que nos move, né? O que nos move. E como essa questão de valores, o que te move, o que você doa, o que você... Quando a gente emprega o coração nessas viagens, como o Senhor provê também, né? Nessa viagem da Tríplice Fronteira mesmo, eu tinha R$2 na minha carteira quando nós embarcamos para lá, e Deus abriu as portas de uma forma tão maravilhosa que a Núbia recebeu um valor, assim, que... A Núbia é minha amiga, e ela pagou, e quando nós voltamos, ela falou assim: amiga, parece que eu recebi esse valor só pra gente ir, eu daria 2, 3 vezes mais se fosse preciso. Então, assim, é muito maravilhoso, assim, quantas histórias nós temos de providência e de provisão de Deus, né? Essas passagens mesmo para Manaus e de Tabatinga eram caras, eu lembro e tal, mas Deus abriu as portas, assim, e o dinheiro em si, ele torna pequeno perto de tudo que a gente vive, né? Tudo que tem de retorno. Foi lá que nós tiramos uma oferta ao vivo lá e deixamos, e depois prometemos uma outra oferta e enviamos, foi, né? Nesse lugar. Deixa eu só, então, fazer menção que a pastora está falando, isso é marcante. É tão maravilhoso quando a gente fala essa questão econômica, porque há algo muito especial que nos move, muito mais do que até a condição, porque não é condição, pelo contrário, é uma paixão, é um amor mesmo de Deus em nossos corações e de toda a equipe. Eu me lembro que em uma dessas ocasiões, exatamente essa que a Michele compartilha, foi quando o barco estava com problema no motor. Nós levantamos ali uma oferta interna entre a equipe, no final da viagem, levantamos uns R$2.000 para o conserto do barco, deixamos o barco funcionando, e depois que voltamos para as nossas casas, levantamos mais, se não me engano, eu não sei se foi R$6.000, eu acho que R$6.000, para a reforma da casa. Foi até mais, né? Foi mais. Eu não vou me prender a valor, mas acho que até mais 6.000. E para a reforma de uma igreja, e ajudando também na compra de um outro barco, se não me engano. Acho que foi isso. São tantas histórias que a gente vive, e é difícil a gente não fazer com que elas se cruzem, né, de alguma forma. Mas, enfim, eu me lembro de ter alguma coisa nesse sentido. Assim, é importante, não adianta a gente só ver a necessidade, né, ir lá, fazer uma visita, ver como é que estão as coisas e não fazer nada. Nós não conseguimos. Então, eu acho que em todos os lugares que nós fomos, graças a Deus, a gente deixou algo, né, ou contribuiu depois. Por exemplo, em Guiné-Bissau, creio que até hoje tem integrantes da equipe apadrinhando crianças, né, porque nós vimos a escola, nós vimos o trabalho, nós vimos a dedicação, o empenho e a necessidade. E isso nos leva, então, com muito mais alegria a ofertar, sabendo do que está sendo feito lá. Uau, E você que está nos escutando e nos assistindo, você já deve ter percebido que há uma diferença entre uma viagem missionária e também uma viagem que você vai para conhecer a cultura de outro país, enfim, até mesmo com a sua escola, com os seus amigos, com a sua família, de que numa viagem para conhecer a cultura de um outro país, você pode relatar essa história aos seus filhos, né, aos seus amigos, mas a conotação de uma viagem missionária é de que outras pessoas vão falar sobre você para os filhos delas. Então, o sentido de contribuição ao próximo é incomparável numa viagem missionária e numa viagem particular. Que numa viagem particular você vai ter história para contar aos outros, e numa viagem missionária os outros vão contar sobre você para aqueles que estão ao seu entorno. Então, se você quer deixar alguém marcado, participe das viagens missionárias da AMO Brasil, o quanto antes. Legal. É boa essa frase que você fala. Às vezes, assim, algumas viagens você faz para você mesmo, mas uma viagem missionária você faz para o outro. Isso é legal. Viajar para o outro. Se você está cansado de viajar para você, faça uma viagem para o outro. Viajar para o outro
É uma viagem de doação. E essas viagens têm essa característica, né? É uma doação de tempo, você dedica o seu tempo por férias para missões. Não que você faz missões somente nas férias, mas de uma forma específica, uma experiência diferente. Então, é um experimento, é uma experiência, é uma doação do seu tempo, é uma doação de dons e talentos, e é uma doação do seu próprio recurso, porque você está dando. Algumas viagens você ganha para fazer, né? Ou você paga o lazer. Mas essa viagem missionária é uma viagem que você paga, né? Você doa para o outro. É uma marca bem especial dessas viagens. Sabe, pastor Eliseu, que essa viagem na África, principalmente por ser um dos países mais pobres que a gente foi, repercutiu muito aqui na nossa cidade, em Santa Rosa. Nós fomos praticamente, junto com o Dr. Giovanni, em todas as escolas da cidade. Fomos chamados também na rádio, fomos chamados para um programa da internet, assim, uma TV web, para contar as experiências, e as pessoas ficavam muito admiradas de saber que todos os participantes pagaram a sua passagem. Então, essa foi o que chamou a atenção, como que alguém paga para ir fazer o bem para o outro, né? E as coisas que a gente levou para a África também, né? Remédios e tantas coisas. E também na vinda para cá nós deixamos muitas coisas nossas, né? A gente deixou também. A gente foi deixando tudo, né? Literalmente. Isso que a Maria acabou de falar tem muito a ver com uma característica também específica da África, porque essa é a verdade, a gente foi com nossas malas, a gente voltou praticamente com a roupa do corpo, né? A gente deixou lá, foi uma maneira também de presentear pessoas, né? Com aquilo que a gente tinha, né? A gente voltou praticamente com a roupa do corpo, foi bem específico dessa viagem, né? E isso foi maravilhoso, assim. Poxa, fica parecendo que é aquela coisa de uma experiência de cima para baixo. Não, é uma experiência de igualdade, de troca. Eles nos deram tanto e a gente também deu tanto. É porque alguns contextos isso é contado talvez como aquele negócio de cima para baixo, né? O cara que pode ajudar o coitado. Não é nada de coitado. Há uma riqueza. Viagem missionária, todas, eu estou falando da África agora, mas todas, é um intercâmbio, é muita doação. Então não foi que a gente deu e botou os bonzinhos, deixaram as malas. Não, a gente fez isso, eu acho que foi uma retribuição de tanto amor, de tanto carinho, de tanto acolhimento, de tanta riqueza, que eles compartilharam conosco. Nessas viagens missionárias, eu acho que o que é mais rico é isso, de você servir num lugar que você jamais imaginou e receber aquilo que você jamais imaginou receber. Porque a gente acha que vai dando, mas na verdade a gente acaba recebendo. É bem isso, Michele, que você falou, né? E essa riqueza, que a gente chama também de cultura, que a gente chama cultural, riqueza cultural, remete também a gente pensar na comida. E falar de comida, acho que aquele aí acho que é a praia, porque aquele é mais vivo nessa cidade, acho que é o experimento de novas comidas. Bom, essa parte de comida é interessante, porque na verdade ela tem muito essa questão da troca de cultura. E quando você vai visitar uma região, essa parte da comida é algo muito interessante, porque é algo que as pessoas te oferecem, elas estão te oferecendo isso, elas estão te oferecendo a cultura delas na forma da comida. E seja no tracajá, seja no... Na primeira comida que a Maria falou do Paraguai, a tipa, seja... Agora eu não estou lembrando todos, mas o cuy no Peru, que é uma espécie de como se fosse um preazinho, um ratinho que você come... O bichinho morre todo feliz, ai que peninha do bichinho. Mas tem essa troca inclusive cultural, quando a gente está falando de comida também. E existem muitas histórias assim nesse sentido nas viagens missionárias, sejam elas engraçadas e sejam elas até constrangedoras às vezes, assim, porque nem todos estão acostumados com o jeito, a maneira de se fazer aquela comida também, né?
Eu me lembro que em uma das viagens, o missionário que estava com a gente, foi de Altamira, que falou sobre essa questão de que a gente ia comer umas coisas meio diferentes e tal. A antropologia vai falar isso, né? Que você está falando. E daí ele falou assim, olha, essa questão da higiene aqui, isso aí é cultural, isso aí é psicológico. É psicológico. É cultural sim, mas é psicológico. Mas isso não aconteceu com a gente, mas ele contou uma história que aconteceu com ele, que ele viu uma cumbuca, estava assim, numa região indígena, e tinha uma cumbuquinha, e nessa cumbuquinha ele viu o cachorro lá, o cachorro comeu nessa cumbuquinha, bebeu água, uma coisa assim. E aí, a pessoa que ia servir comida para ele pegou essa mesma cumbuca que o cachorro bebeu a água, comeu. Jogou o resto fora ali. Jogou o resto fora, bateu com a mão assim e serviu a comida dele. E ele assim, ok, tudo bem. E vamos comer, né? Isso, Maria, não sei se você vai lembrar agora. A Michelle, a gente comeu muita coisa lá de tracajá, ovo de tracajá. Ovo de tracajá. O macaco, né, que eles serviram também. Carne de anta, de paca, essas coisas, né? De paca. Eu sempre falava, come e depois pergunta. Come primeiro, depois você pergunta o que é. Não fica muito... A gente foi ser servido um dia e fui pegar lá uma coisa bem bonita, assim, parecia uma carne, um bife. E aí o moço olhou pra minha cara, assim, ele viu que eu já não era dali, ele falou assim, você sabe o que você tá comendo? Eu falei, não. Ele falou, é língua, não sei se você gosta muito, mas eu aconselho você pegar um frango. Aí eu, muito obrigada, vamos pegar um frango. Daí a gente comentou, come mais ou menos o que você acha que tem uma cara boa, mas que você conhece. Então a dica come e depois pergunta. Seja feliz. Eu acho que para mim o maravilhoso é isso, é comer com eles, né? É descobrir com eles, aprender com eles, comer o que eles comem, para mim é riqueza. O amor com que eles servem a gente, né? Colheram um açaí à tarde para vocês. A gente sente amado, né, também com isso. Né? Como você vê o pessoal preparando pão na África, é uma maneira diferente do que a gente está, vamos chamar, habituado a ver. Bem que eu não vejo também como o pessoal que prepara os pães também, enfim. E quando você vê a maneira lá, é diferente, mas você não está nem aí. Eu acho que é aquilo, a vida é aquela. E acabou, entende? Eu acho maravilhoso nisso tudo. Mas ao mesmo tempo, a gente também teve experiências que a gente chegou e avisou para a equipe, foi no Paraguai, inclusive, que a gente falou assim, olha, gente, a gente está chegando no Paraguai e pode ser que as pessoas vão oferecer coisas diferentes, que vocês não vão comer, mas é importante serem educados, faz sentido comer e tal. E, bom, aí na primeira parada que a equipe parou, era churrasco. Mas era uma fartura enorme de churrasco. Uma das participantes, ela começou a chorar emocionada, porque ela pensou, eu pensei que eu ia passar mal, que tudo mais, e eu cheguei aqui e me ofereceram um banquete, né? E assim... É sempre isso. E a gente é surpreendido até por essas coisas. Né? Sempre bem falando em surpreendidos, pastor Eliseu, nós fomos surpreendidos quando voltávamos da África, né? A gente passou 21 dias lá e estávamos muito cansados, estávamos realmente esgotados fisicamente, né? Mas muito abastecidos no coração e tal. E tivemos, por diversas circunstâncias, de passar uma noite no aeroporto, mudaram o nosso voo, nós ficamos um pouquinho chateados, mas era Deus preparando algo extraordinário que nós não havíamos nem imaginado em sonhos, o que ele estava planejando. Não me lembro as circunstâncias do voo, mas, enfim, nós tivemos que passar uma noite em Cabo Verde, aquela ilha maravilhosa, linda. Sol, né? Veio um casal, um missionário, um habitante lá falar conosco, nos levou para comer e conhecer a ilha. Ficamos num hotel 5 estrelas, né? Dormimos, eles nos serviram do bom e do melhor naquele restaurante.
Tudo pago Ainda pela companhia. só não deu pra gente tomar o banho de piscina, né? Porque era só até não sei que hora. Aquele quebrou a regra lá, né? Mais Já dizia o ditado, né? Tem coisa que Deus só nos missionário e proporcionou milionário. assim. Sim, Matheus. Um dia de milionário. Nós passamos um lugar dos mais ricos, onde os artistas vão para passar as férias naquele resort, não sei se se chama assim. Lá. Acho que era um resort, Era um resort. Era um hotel 5, 6 estrelas, assim. Era algo muito cabuloso, Matheus. É como você fala, né? Tem coisa que só missionário e milionário. Oi, Maria. A gente estava numa ilha, aquele mar azul, verde, sei lá, maravilhoso. Foi fantástico. Isso acho que foi surpreendente. Bem isso, Matheus. Essa curiosidade que a gente está compartilhando da ilha, esse resort aí, tem a ver com o que você falou, coisas de só ou milionário ou missionário. Então foi uma questão da companhia, um problema de voo, companhia, acabou nos levando para lá e, claro, eles custearam tudo, né? E curiosidades também semelhantes, talvez interessantes, que vale a pena compartilhar, essa aqui que a Maria está falando aí, de Cusco também. Uma das coisas interessantes nas viagens da MOB é que sempre ela inclui um passeio. E no Peru, no caso, o passeio foi para Machu Picchu, e Cusco, claro. E o bonito dessa história foi que nós conseguimos pagar a passagem da nossa missionária lá, que nunca tinha ido visitar esse lugar. E ela ficou muito feliz. Foi um tempo diferente. E foi engraçado porque, na verdade, tinha muitos anos que ela já morava lá no Peru e ela não tinha essa oportunidade de conhecer, né? E com a equipe lá, a gente conseguiu fazer essa mobilização. E além de marcante, Maria, a gente ter levado a missionária nessa viagem, foi marcante também um retorno, porque lembra que estava o país, pelo menos aquela região, em greve, e nós havíamos comprado passagem e não conseguimos fazer a viagem. Sei que teve uma história aí, milagrosa aí. Na verdade, a gente pagou a viagem para uma agência de turismo, estava tudo certinho a nossa ida e nossa volta. Mas no último dia, quando era para voltarmos, eles entraram em greve e as ruas estavam impedidas, não tinha passagem. Aí que Deus operou um milagre, né? Que nós conseguimos à tardinha voltar e ainda em leito, né? Nossa passagem era para convencional, mas como nós passamos o dia todo cansados, a dona da empresa ficou comovida, né? A gente falou de Jesus para ela também e ela se comoveu com o olhar da Keila, tão meigo, procurando o dia todo solucionar o nosso problema. E ela disse, olha, eu vou fazer uma coisa para vocês, vou trocar as passagens de vocês. Do convencional, pelo mesmo preço, vocês vão com o carro leito. E foi isso que Deus proporcionou. Porque a gente orou, né? A gente orou. Quando veio esse problema, nós nos reunimos, eu lembro bem que as pessoas ficaram todas, porque havia muita gente na rodoviária. E nós fizemos um círculo e oramos e entregamos para Deus. E Ele providenciou tudo de uma maneira muito linda. E é muito interessante, porque assim, são pequenas coisas. Talvez para quem está escutando a gente, fala assim, eles mudaram do ônibus convencional para o leito. Mas assim, para a gente que está vivendo aquela experiência, foi algo marcante, assim, que a gente vai estar sempre lembrando, né? Tem uma história, tem um significado. São detalhes que, de fato, quem está ali envolvido, é claro que carrega mais, né? Isso é fato. Eu acho que agora a gente pode fazer uma rodada aí, um tempo de histórias cômicas, né? Porque o que a gente vive de coisas engraçadas, situações assim cômicas, não cabe no gibi. E quando se fala de situações cômicas, Maria, Keila, acho que vocês vão concordar que Michele está com a palavra. São boas histórias, né? Eu falo que tem o perrengue missionário, né? Tem uma página do Instagram que tem o perrengue chique, né? Nós temos o perrengue missionário. Então, acho que a gente tem um monte de situações que todo missionário vai passar por um perrengue. E eu acho que na Tríplice Fronteira nós passamos por vários perrengues, mas eu tenho uma amiga que foi comigo, o pessoal que não conhece chama Núbia,
e sempre eles trocavam o nosso nome, né? E a Núbia canta muito bem, eu canto péssimo, né? Até hoje, Foi? na verdade, né? Até hoje eles trocam. Hoje, né, Núbia? Michele, perdão. E a Núbia canta muito bem, ela assim, até foi apelidada de Whitney na viagem. E aí o pastor, num culto, chamou a Michele para cantar. Eu quase tive um troço, quase desmaiei ali. E eu fazendo que não, é Michele não. Ele, sim, é Michele, mas ele estava achando que era Núbia, né? Nessa mesma situação, nós estávamos no meio da floresta amazônica, numa van, voltando 11 horas da noite de uma ação, numa aldeia, né? Nos ribeirinhos. Nos ribeirinhos, exatamente. E Atalaia, cansados e tal. E de repente a van começa a parar numa estrada super escura. E a Núbia olha pra mim e diz: você sabe que a gente tá no meio da floresta amazônica, assim, com onças e jacarés e... Falei, nossa, que momento ótimo para lembrar disso. E aí, pastor Eliseu, todo mundo desce e nada dessa van pegar, e o motorista já preocupado, o irmão da igreja. E nós começamos a orar. E orando, e orando, e orando, e orando, e essa van pega. Glória a Deus, aleluia, nanana. Paramos de orar, a van para de funcionar. Ou seja, descobrimos que a van era movida a oração. E não era qualquer oração, não. Tem que ser uma oração com louvor. E estávamos já há 40 minutos cantando. E a gente já cantando meio... né? E essa minha amiga, que a gente apelidou de Whitney, super empolgadérrima lá. E a gente cantando, já morrendo, assim. Mas enfim, chegamos, graças a Deus, em Benjamin, e Núbia animadíssima cantando. Então, irmãos, assim, quem você tá ouvindo, tem um amigo que seja fervoroso, porque uma viagem missionária pode ser muito útil, com certeza. Precisamos de alguém fervoroso na viagem. Fervoroso na viagem. E quando tem louvor, a van avançava. A van vai. Segurando as mãos de Moisés, né? E Arão, né? 40 minutos de muita oração e muita van funcionando, irmão. Pensa bem. Maria, eu estava lembrando de uma história, acho que a Maria que vai lembrar mais, por falar de canções, de músicas, acho que a equipe cantando lá no frio do Peru, Maria. Nossa. Gente, eu amo o pastor Eliseu. Eu acho ele um excelente pregador. Eu acho ele um motivador, um criativo. Ele foi sensacional nessa viagem. Eu digo para ele que a viagem do Peru foi a que mais marcou a minha vida com ele, pelas oportunidades que ele aproveitava fazendo suas mágicas. Mas para cantar, quando ele pega o violão, ele gosta muito de cantar. E quando ele vai, dá a impressão que vai sair alguma coisa. E essa equipe, praticamente ninguém, porque todos vocês conhecem, né? Maria não canta nada, pobrezinha. Vocês lembram dessa história, né? E lá, junto com a equipe, eles se prontificou para nós. Vamos cantar um louvor, mas não saiu nada, gente. Vamos cantar uma altura lá, não sei, lá nas montanhas. Ele pensou, já que estou aqui no Peru, vamos tirar uma altura alta. E não saiu nada, e a querida da missionária, então ela disse, vamos orar, porque eu acho que essa equipe, o frio não fez muito bem para a garganta deles. Daí nós saímos mais ou menos bem, né? E essa foi muito engraçada. Mas também, pastor Eliseu, ainda aí no Peru, do Christian, né? Nós estávamos todos fazendo um turismo lá de noite em Cusco, e as senhorinhas que vendem as coisas, eles não permitem, não querem que elas atrapalhem os turistas. E ela estava vendendo luvas, né? E nós compramos, pagamos, vamos dizer um valor aqui, R$10, né? E o Christian estava comprando, e nisso tocou a sirene, e a moça saiu correndo, ele foi pagar, deu uma nota de 100 para ela. Mas era muito caro o que ele estava pagando, né? Só depois que ele foi perceber que ele tinha pago 10 vezes mais o valor. Ele chegou em casa, colocou numa moldura e está pendurado no quarto dele até hoje. Foi dar o valor, como é que é? Foi dar o valor, você não sabe o troco, não. Entrou pro Guinness Book. E eu disse para ela, não precisa dar o troco. Acho que até agora... da vida, foi embora, ele só vendeu mais uma naquela semana. Ela está agradecendo. Precisa dar o troco. Eu me lembro de uma história muito, muito engraçada, acho que é o Billy Graham, né? Teve uma vez, foi no Paraguai, foi
que a gente estava... Que o Billy Graham foi com a gente nessa viagem. Não sei se você lembra, Maria, que a gente, antes da viagem, assim, antes de iniciar a viagem... Quem é que vocês estão dizendo? A gente sempre pergunta, assim... O Billy Graham foi com a gente. Aí a gente estava perguntando qual é a sua expectativa para a viagem. E daí a gente tava na roda, e aí ele perguntou qual é a sua expectativa para a viagem no Paraguai. E daí o rapaz falou assim... O Billy Graham. O Billy Graham, né? E daí ele falou assim, olha, eu vou para o Paraguai e assim, eu vou orar e as pessoas vão todas se converter, o Paraguai vai ser do Senhor Jesus. A expectativa, muitas almas para Jesus. Muitas almas e não sei o quê. Aí eu olhei assim para eles e eu falei, esse menino vai voltar frustrado. Por quê? E eu queria ali, né, na invocação do evangelismo, mas a pessoa amou. Aí assim... E acho que Eliseu perguntou, mas assim, você faz isso, você geralmente prega na sua igreja e tal? Nas praças, na sua cidade? Não, eu nunca fiz isso. Tá. Mas vai ser assim, vai ser uma notícia boa, vai ser tipo, aí eu falei, a gente tá com o Billy Graham aqui entre nós. E na volta? Bom, mas aí na volta foi... Aí, a mesma pergunta na volta, o que mais marcou? O que mais marcou, mas ele perguntou pro Billy Graham, na volta, como é que ele tinha, o que ele tinha achado, a experiência e tal. E daí, o que mais marcou ele na viagem, porque foi uma viagem que foi em várias igrejas, né? E aí ele foi numa escola e ele simplesmente ajudou a escovar os dentes das crianças. Junto com o trabalho dos dentistas ali, o Jonas e tal, o jacarezinho ali do teatrinho, tinha que escovar as crianças, né? E aí o que mais marcou nele, nessa viagem, ele falou assim, olha, o que me marcou foi escovar o dente da criança. Então, assim, aquela coisa da expectativa e realidade, né? Assim, contando até engraçado, mas assim, é marcante no final das contas, que são pequenas coisas que nos marcam, né? Aí às vezes o cara pensa uma coisa, vai ser isso, aquilo, outro. Não, vai ser só um encontro de gente, de pessoas servindo juntos. Essa história daquele é muito interessante, porque assim, é verdade, ao mesmo tempo que a gente pensa que vai ser, uau, vamos fazer aquilo, tudo. São detalhes. Acaba sendo engraçado nesse aspecto, de fato, sim, é bem isso mesmo, né? E, na verdade, uma viagem missionária, ela é isso, ela é encontro de gente que serve gente que troca experiência. Eu sempre falo isso, né? Porque isso é o que marca cada viagem. Mas, engraçado, Maria, eu acho que todo lugar eu paguei algum tipo de mico, né? Eu acho que tem muita coisa assim que eu não tenho nem coragem talvez de contar aqui, de mico, de humor, de engraçado, mas a da África vale a pena contar, porque com o carro da missão, a gente tinha um carro ali para servir, para trabalhar, e eu dirigindo para cima, para baixo, e eu saí com uma das pessoas de lá, né, que nos ajudavam na cozinha, né, e o guarda me para. Por favor, habilitação. E eu peguei, na maior empolgação, tá tudo aqui. Quando eu peguei a mochila, achando que minha carteira estava ali, não tinha nada. Só o computador, né? Mais nada. Ok, como é que você é de outro país? E ele falando em português, no começo. Aí quando ele viu que eu não tinha o documento, ele começou a falar em crioulo. E eu não entendia mais nada. E a menina falou assim, não, mas ele tem o documento, tá lá na casa dele, assim, eu sei da história, porque ela me contou depois. E aí o cara, enfim, resumindo, ele não me liberou. Ok, me segue, você vai para a delegacia agora. Como assim? Você vai ficar preso? Mas eu não posso, meu documento está lá em casa, vamos buscar. Não pode, você vai ter que ficar preso agora. Quando você está sem documento, você é preso. Não, mas eu tenho um documento. Acabou a conversa, enfim, eu fui preso, me deixaram preso 2 horas lá na África, e com o carro preso, e aí a menina que estava comigo ajudando sumiu. Eu não achava, mas eu não sei para onde a menina foi. Ela disse que ia buscar o documento, alguma coisa. E não chegava, 2 horas e nada. Aí, por coincidência, entra uma pessoa lá. Eu sei que o pastor Eliseu pregou na igreja ontem, do Brasil, sim. O que você está fazendo aqui? Eu não sei, me prenderam aqui, porque eu estou com o carro, esqueci a carteira em casa, documento em casa. Não, mas eu vou dar um jeito. E ele saiu e não voltou mais. Sumiu também. E aí, daqui a pouco, chega o delegado. O delegado chega. Aí, o que esse carro da missão está fazendo aqui hoje? Quem que está com esse carro da missão aí? Eu tô com o carro, aí o cara mostrou esse rapaz aí, o brasileiro aí. O que aconteceu? Não,
poxa, eu me descuidei, eu saí de casa com a minha mochila, correndo para resolver algumas coisas do nosso trabalho aqui e estou sem documento, mas ele me perguntou, você tem o documento? Tudo certinho? Tenho. Você tem uma habilitação em dia? Tenho. Ok, tá liberado, carro de missão não fica preso aqui não. Aí me liberou e falou assim, a única coisa que eu quero é que vocês orem por nós para a gente ficar mais rico. E me liberou. Mas eu acho que eu preso ali foi meio cômico, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ficar preso. Sim, a gente recebeu a notícia, pastor Eliseu. Nós estávamos trabalhando lá na escola, né? E o doutor Giovanni atendendo, a todo mundo fazendo a sua parte, e recebemos, o pastor Eliseu está preso. Ai, foi bem. Mas a gente orou, né? Também por ti. Não, mas graças a Deus, assim, não foi por malandragem. Eu sei que muita gente faz coisas... Seu nome não está sujo? Não, meu nome não está sujo, coisa nenhuma, graças a Deus. Foi uma equipe, foi um descuido. Eu saí com uma mochila achando que a carteira estava ali, não estava. Mas depois tudo ficou 100% resolvido, não foi malandragem nenhuma e graças a Deus a gente tem uma imagem muito limpa por onde a gente passa. A MOB é respeitada, né, Maria? Graças a Deus por isso e a gente honra por isso, pelo nome da MOB, pelo nosso nome, pelo nome de Deus acima de tudo, né? Eu acho que isso é engraçado mais do que outra coisa. Só foi uma cena cômica e nada tão grave, graças a Deus. Alguma coisa engraçada vocês queiram lembrar aí ou a gente parte para o final para fechar com algumas coisas marcantes? Vai contar do Homem Não Chora? Eu acho que esse cara do Homem Não Chora, Maria, essa oração, Maria, acho que você vai ter que contar, Michele. Conta, Michele. A pedidos, né? Bom, então, Benjamin, antes de estourar no Brasil a tal da música Homem Não Chora, foi a nossa música tema da nossa viagem para Tabatinga, e Benjamin foi Homem Não Chora. E pastora Maria ia pregar no domingo à noite, nós já tínhamos feito uma programação pela manhã, e nós estávamos num hotel bem na beirada do rio ali, do Solimões, né? Acho que é isso. E o Rio Negro, não sei, é um das dois da dupla aí, um dos dois. E nós estávamos lá e fomos descansar um pouquinho, né? Estávamos nós em 5 no quarto e de repente eu estava dormindo junto com as meninas, de repente a pastora Maria Celi levanta da cama numa revolta e bota as duas fervorosas. Eu falei, meu Deus, agora o fogo vai descer nesse quarto aqui. Ela botou as duas mãos na janela, a nossa janela dava de frente para o rio, onde tinha uma caixa de som gigantesca, tocando O Homem Não Chora, porque o homem não chora, porque o homem não chora. Sem parar. Sem parar, numa altura, assim, e Maria levantou num ímpeto, botou as duas mãos na janela e começou, Senhor, queima esse rádio, Senhor, eu preciso pregar à noite, meu Deus. E eu olhando assim, eu falei, Jesus, eu vou fazer de conta que tô dormindo aqui, né? Mas ela não parava. Daí eu já comecei a orar junto, né? Pra ver que acabava logo aquele som. Mas, infelizmente, irmãos, nada aconteceu. Maria pregou, foi bênção, mas o homem não chora, continuou não chorando até a gente ir embora de Benjamin. O interessante é que depois que a gente voltou para casa, era volta e meia alguém dizendo, sabe o que eu estou escutando aqui? Homem não chora. Sabe quem está na Fátima Bernardes? Homem não chora. Sabe porque quem nós achamos que ia ficar em Tabatinga, né? Nós achamos que do Homem Não Chora ia ficar em Benjamin. Nós tínhamos nos livrado daquela música. Tem história. Medo engano. São tantas histórias, de verdade, a vontade é contar todas as histórias. Tanta gente legal. Tem uma engraçada, agora quando a gente ia entrar, é uma questão cultural. Quando a gente ia entrar nas vans. E aí a gente falou assim, olha, quando você entrar na van, você pega e já, tipo assim, se tem uma amiga, já põe ela no seu colo. Ué, pra que eu vou colocar a pessoa no meu colo, né? Não, porque senão outra pessoa vai sentar no seu colo. Aí, tipo, como assim? Não fala, não pede licença? Não... Então, assim, se você entrava na van, se você deixava o seu colo livre, alguém... Outra pessoa, o próximo da estrada lá, que nem te conhece, nunca te viu, vai sentar no seu colo, normal. É bem isso. Então, assim, aí a gente já se combina agora. Eu entrei, então, a gente já combina quem é o mais pesado, quem era o mais leve, que já colocava um e já só colocava o outro sentado no colo, né? Tem história demais, maravilhosas, marcantes, engraçadas e que enriquece muita coisa. A nossa memória.
tanta gente que viajou com a gente desde esses 10 anos, muita gente viajou com a gente, muita gente. E a vontade é que cada um deles compartilhasse aqui agora uma história nesses comentários, mas eu acho que a gente pode caminhar agora, finalizando coisas rápidas, cenas marcantes, momentos marcantes, e aí a gente já caminha para a nossa última parte do nosso Mobcast. Vamos lá com o Matheus, eu vou começar com o Matheus, que ele o que mais falou nesse Mobcast hoje. Matheus está aqui? Está aí, vai Matheus. Tô aqui. Algo marcante que realmente tocou meu coração e que serviu como algo a sempre acreditar que é possível, foi o fato de aqui em Santa Catarina, a Mobisc, em parceria com a MobTI, que é a mocidade da reserva indígena de Ipuaçu, a gente tinha um desafio de pintar a igreja onde eles congregam apenas externamente, né? Devido a recursos, uma comunidade, enfim, com baixos recursos, mas a gente começou a colocar esses 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor, e o líder de jovens lá, o Adriel, falou assim: Matheus, a gente está se mobilizando aqui com a juventude, enfim, só apenas com a juventude, de a gente conseguir massa corrida. E aí a gente lançou essa campanha na internet e a gente começou a arrecadar, enfim, os irmãos, não apenas em dinheiro, mas também em materiais. A gente conseguiu material para, então, texturizar a igreja, né, a parte externa, e a gente efetuou a pintura externa e também interna a partir da mobilização de jovens e adolescentes, tanto na captação de recursos e também no ato de a gente, enfim, fazer toda a pintura e tal, todo o trabalho. E o que me marcou nisso é de que quando a gente finalizou esse trabalho, era em torno aí de umas 5 horas, eles nos levaram até um monte. Lá eles têm o costume de orar no monte, então o pessoal da tribo indígena nos levou lá, e nesse momento que a gente ficou lá, a gente teve assim, algo muito emocionante, e de que eles nos deram uma lembrança de que isso marcou a gente vai marcar para o resto da vida, de que eles nos deram um arco e flecha como um presente da tribo Caigangue, ou seja, por aquilo que a gente fez, né, em parceria, mas de que não era só uma parede sendo pintada, não era uma igreja mais bela, mais ajeitada, mas sim no sentimento de pertencimento de uma comunidade que antes estava totalmente excluída, do pertencimento ao sentido de participar da missão de Deus na Terra. Ou seja, Deus não conta com grandes expoentes, homens de Deus, mulheres de Deus, sim, que fazem parte da história, mas de que Deus trabalha com todo o seu povo espalhado por todos os cantos do mundo, até no confim da terra, chamado Reserva Indígena de Ipuaçu. Isso que trouxe a nós essa alegria de a gente ver em torno de 20, 25 jovens de uma comunidade que não tinha noção de missões, enfim, se sentir parte da missão de Deus na Terra. Então, eu penso que a gente, como departamento, como liderança, como missionários, você que está nos escutando aqui, nos assistindo, de que a gente pode criar esses ambientes para todos os filhos de Deus participarem daquilo que Deus está fazendo na Terra. Eu acho que é algo que nós devemos pensar cada vez mais, de criar ambiente para que todos os filhos de Deus se engajem na missão de Deus, confiado a todo aquele que crê nele, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Então isso marcou o nosso coração. Eu acho que, fazendo um link nessa tua fala, tem uma frase que a psicóloga Roseli cita, eu não sei quem é o autor, que cabe bem, que diz assim: muitas pessoas pequenas, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, podem mudar a face do mundo, né? Às vezes você citou aí, que às vezes a gente projeta para grandes nomes, né? Para pessoas, ou para coisas fantásticas, ou extraordinário, né? Mas coisas pequenas podem mudar a face do mundo. Muitas pessoas pequenas, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, podem mudar a face do mundo. Pegando esse gancho aqui, a gente, conforme já foi dito, desse artigo, né, que a Interact da Suécia postou, que a gente não sabe ainda o que está escrito, a gente vai descobrir, mas da foto
que foi usada pela Interact na Suécia foi dessa igreja reformada, né? Dessa a reserva indígena, e a gente vê os menininhos lá, enfim. E aí eu mandei a mensagem pro líder assim, falando, aquilo que a gente fez nesse fim de mundo, que ninguém sabe que existe, atravessou fronteiras. Aí a gente entende como Deus, ele trabalha com todo o seu corpo, e aquilo que a gente nem imaginava que poderia acontecer, quando Deus coloca a sua boa mão, ele pode fazer. Uau, coisas marcantes. Isso é marcante. Pegando toda essa linha de raciocínio, acho da Tríplice Fronteira foi a viagem que mudou a minha vida, totalmente, o rumo dela. É algo que me marcou muito, foi um pastor que ele trabalhava em Tabatinga, em Letícia e também no Peru, na Colômbia e no Peru. E a gente até brincou, apelidou ele de Mestre dos Magos, que ele sempre chegava primeiro. Esse que era o dono do barco que nós citamos, e ele servia em Tabatinga com muito amor. E quando chegamos no Peru, ele já estava lá para nos receber com muito amor. E em Letícia também com muito amor. E aquilo tocou meu coração, e eu sempre me lembro daquele pastor, porque pessoas pequenas, talvez para o mundo, em lugares pequenos, fazendo pequenas coisas e mudando, né, a história. E eu me lembro dele, porque como geração nós também podemos fazer muito, mesmo parecendo pequeno. E eu me lembro da disposição dele, do amor dele, e isso impactou a minha vida, e eu jamais vou me esquecer desse pastor, e fiquei imaginando nós ali fazendo algumas coisas, mas ele já estava ali há muito tempo trabalhando com muito amor naquela obra. Então acho que isso é algo que fica gravado no meu coração, de tantas coisas maravilhosas que a gente viveu. Amém. Verdade. E nessa linha, então, de coisas marcantes, pastor Eliseu, eu lembro da nossa primeira viagem, então, para o Paraguai. Saímos também para um passeio, né? Fomos para uma praça em Assunção e não tínhamos planejado nada, era para nós descansarmos, relaxarmos, e de repente o pastor Eliseu, ele pegou a sua carteira, aquela famosa que vocês conhecem, e ele abriu e saiu o foguinho, e dois meninos estavam ali, só tinha 2 meninos. Aquilo me marcou profundamente, porque quando eles viram aquilo, eles, faz de novo. Daí o pastor Eliseu falou, chama teus amigos que eu faço de novo. E eles saíram correndo e chamavam em Guarani, Edu, venham. Ele, Edu. E saiu e juntou tanta criança naquela praça, tanta criança para ver o que o pastor Eliseu estava fazendo. Daí nós fizemos uma roda, o pastor Eliseu falou, né, em espanhol. Ele traduziu em Guarani, falava, Maria, e o menino traduzia em Guarani para as crianças. Isso foi a coisa mais linda. Como ele entendeu o espanhol do pastor Eliseu, que o Eliseu agora fala bem espanhol, mas ele estava, né, vamos ser sinceros, você estava aprendendo. Né, e ele traduzia, o menininho aceitou aquela mensagem e traduzia para as outras crianças. E no meio, um pouquinho antes, uma menina veio e perguntou assim para mim, né, em espanhol, o que vocês vieram a ser aqui? O que vocês vieram fazer aqui? A Carla falou, aqui. Eu disse, ela me pegou de surpresa. Eu falei, nós viemos dar um abraço em vocês. Ela pulou no meu pescoço, aquela menina. Ela se agarrou e foi um momento de abraço ali, um momento de abraço naquelas crianças, que o pastor de lá, o pastor Rodney, missionário, ele disse para nós na despedida que talvez nós não tivéssemos a dimensão do que tinha acontecido ali naquela praça e que só a eternidade iria revelar o fruto daquela ação. Foi isso que ele captou, que talvez nós não pudéssemos mensurar o valor que teve aquele momento. E aquilo, nunca mais eu esqueci aquela menina, e depois todos nós nos abraçando as crianças. Isso é muito marcante, eu lembro disso com muito carinho, tá muito forte. Eu lembro dessa cena, essa garota te abraçando. Eu lembro disso. O garotinho ali fazendo a tradução para o Guarani. Você tem uma história marcante aí que você traz agora? Eu acho que eu tenho muitos, mas eu lembrei agora, sim, foi na igreja em 22 dias, porque foi tão marcante que a cidade parou. Assim, a cidade
Então, assim, a gente ia em algum lugar na cidade, assim, a gente ia no mercado, vou comprar um refrigerante. Aí a pessoa falava assim, você é daquela igreja, daquele pessoal que está construindo a igreja em 22 dias? Então, assim, todo mundo já criou uma expectativa. Quase que o nome da igreja é Igreja Batista 22 dias, quase. Então, assim, criou-se uma expectativa na cidade em torno da igreja em 22 dias. Assim, como que pode uma igreja ser construída em 22 dias? E assim, aí a gente andava na rua, e eu cheguei, na verdade, só na última semana, né? Porque a parte do pesado. Do pesado mesmo, mas assim, a expectativa já era o evento da cidade. Era o evento. A cidade toda sabia. E assim, tanto sabia que o padre fez a missa mais cedo no dia, o padre da Igreja Católica da cidade, e liberou todos os fiéis da Igreja Católica para poderem participar. Celebrar juntos da inauguração. Para poder. E o padre, inclusive, estava no dia, na inauguração da igreja. Então, assim, e foi um evento tão grande que a igreja ficou toda cheia, ela estava... Saudade daquela santa aglomeração que eu vejo há tanto tempo. E ela ficou muito cheia. E do lado de fora, e a gente acho que nem pensamos bem nisso, porque nem tinha som, caixa de som do lado de fora. Mas as pessoas levaram cadeiras da casa para poder colocar do lado de fora. Para ficar lá sentado, assim. Ficou um evento mesmo, assim. Um evento da cidade. Então as pessoas levaram as cadeiras para ficar do lado de fora, e tinha mais gente do lado de fora do que na própria igreja. Então, assim, não cabia ninguém mais, não tinha espaço. E olha que a igreja, ela se comporta ali tranquilamente, se não 300 pessoas, perto de 300 pessoas, eu diria, pelos irmãos ali, pelo tanto de cadeira, nosso cálculo é que tinha ali pelo menos umas 300 pessoas, cerca de 300 pessoas dentro da igreja, na inauguração, claro, em pé, bem apertado ali. Enfim, foi muito marcante, eu concordo. Foi assim, algo marcante. E você sair e ver na rua o pessoal, assim, e ia sentado mesmo, assim, sentado, colocaram as cadeiras, assim, levavam as cadeiras de casa para poder assistir o evento da cidade. 22 dias e voltar para casa sem nenhuma dívida, 100% pago, foi extraordinário. O Matheus compartilhou um pouco no início da experiência lá, do que aconteceu também, né, de reforma de igreja, espaços, assim. Eu particularmente, confesso que eu acho que eu tô para dizer que eu vou ficar devendo, porque é quase que para mim impossível falar o que é marcante. Para mim é marcante ver jovens querendo ir nessas experiências, nessas viagens, né? Sempre tem gente querendo ir. Isso para mim é muito marcante. Nunca houve assim uma experiência, não temos viagem missionária porque faltou o número de jovens para ir. Não tem. Sempre é mais fácil ter, não ter vagas. Tem um grupo que quer ir. Isso é marcante para mim. É marcante, eu diria, diante de tudo que vocês contaram, eu concordo. Para mim é marcante ver os semelhantes na linha do que a Michelle contou, ver os missionários lá. Por que eu acho isso marcante? Porque eu venho um pouco dessa realidade também de cidade de interior, de cidade pequena, de onde ninguém quer ir. O que me faz pensar assim? Por exemplo, poxa, onde nós vemos missionários como, não sei se a gente pode citar nome, acho que não é necessário agora, mas onde a gente passou, lugares pequenos, lugares que não tem uma faculdade, lugares que não tem uma empresa, quem vai investir lá? Lugar que para ter médico, o que a gente escuta tem que pagar mais caro para ver se fica. E lá, o que a gente mais viu, missionários, muitos deles voluntários. Não estou falando da nossa equipe que foi passado 20 dias, 15 dias, não. Eu estou falando de gente que mora lá, missionário. E aí, para mim, se isso não é amor desse povo, não é entrega, não é algo espiritual, o que é? Então, isso para mim é algo extraordinário. Onde a empresa não vai investir, onde ninguém vai investir porque não dá dinheiro, a igreja está lá. E não pode dizer que a igreja está lá atrás de dinheiro, porque aquilo não dá dinheiro. Aquilo é gente que recebe o tempo todo. Então, para mim, isso é marcante, isso para mim é extraordinário. Então, ver essa realidade aumenta a minha fé, dá significado à minha fé e ao contexto que eu estou inserido, apesar de muitas tristes histórias também, que a gente sabe que existem tristes histórias, mas a gente sabe que há muita coisa séria acontecendo
e gente transformando vida, não só apenas material, mas espiritualmente. Então eu vejo a igreja, o reino de Deus, a comunidade de Cristo espalhadas por lugares onde poucos querem ir. A igreja está lá. Onde o governo não chega, onde os empreendedores, os investidores não chegam, a igreja chega, e chega transformando social, emocional, psicológico e espiritual. Então, para mim, isso é marcante. E eu vejo o reino de Deus espalhado para tudo que é canto. Isso é o que eu destaco nessa live. Eu poderia falar de 1000 experiências, coisas que a gente viveu, que ouviu, de gente que se converteu, gente que a gente batizou em viagens missionárias, gente que a gente consagrou, apresentou. Tantas histórias extraordinárias. Mas eu fico com essas histórias. É o que eu trago, é o que está lá até hoje. E isso é maravilhoso. Temos muito, muito, muito que contar, mas vamos ficar com as considerações finais. Matheus. Foi um prazer estar aqui com a pastora Maria, o pastor Eliseu, com a Keila e também com a Michele e também com você que está nos escutando e nos assistindo. E a minha frase, enfim, para encerrar aqui é que missões não se faz no EAD. Vá! Boa! Sensacional. Bom, gente, muito feliz de participar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho. Eu queria deixar aí 3 coisas bem rapidinho para você que está ouvindo. Para mim, Fieras para Missões é amizade e missões. Eu fui com uma amiga, fui movida por isso, fiz outros amigos para a vida inteira e isso com certeza não tem preço. Amigos da missão, amigos em missões, então... número 1, tem amigos que topam tudo com você e façam amigos na missão também. 2, que a Férias para Missões muda a vida. Como eu já disse, sempre digo, Férias para Missões foi um divisor de águas. Abrindo rapidinho um spoiler, eu tinha saído há meses de um relacionamento abusivo, nunca contei isso. E a Férias para Missões foi um recomeço da minha vida. E hoje eu sou com certeza uma outra pessoa depois dessas férias. E o terceiro, esteja pronto para os perrengues missionários, porque além de bem-humorados, eles com certeza vão construir algo dentro de você também. Esteja preparado para tudo. A MOB com certeza te proporciona isso, então vem com a gente, vem. Deixa tudo de lado, esquece os problemas e se joga que Deus vai com certeza completar a obra que Ele começou em vocês. Obrigado, gente. Tempo precioso. Amém. Eu faço minhas as palavras dos 2 queridos que me antecederam. Prazer estar aqui. Essas viagens realmente, como a Michele falou, marcam as nossas vidas também no sentido da amizade, de ter amigos. A Michele é uma dessas pessoas que marcou muito a minha vida. A Keila e o Eliseu nem se fala, mas você, Michele, marcou realmente. E eu posso dizer que desde 2012 até 2019, que foi a última viagem que eu fiz, muitas mudanças ocorreram na minha vida. Posso dizer que a Maria de hoje não é a mesma da primeira viagem ao Peru, com mudanças boas, eu penso, né, que Deus fez na minha vida. Obrigada a todos, obrigada por esse tempo maravilhoso e vamos ter outros momentos assim, para recordarmos o que Deus tem feito. Amém? Maravilha. Que bom. Eu acho que vou fazer das palavras do Matheus, da Núbia e da da Michele. Vai ter que deixar para ver que eu não minto, hein? Beijo, Núbia. Bom, eu vou aproveitar então, vou fazer das palavras do Matheus, da Michele e da Maria as minhas palavras, e realmente não tem como não ser impactado com essas viagens. Eu acho que fica aí a dica e fica também a expectativa de novas viagens. E a gente espera que outras pessoas e outros jovens sejam impactados, não só com esse bate-papo, mas também com a oportunidade de também fazer diferente, seja na sua própria cidade, seja em outro lugar. Mas que fica aí a dica e a expectativa e a esperança também para um próximo momento. Obrigado. Minhas considerações finais, obrigado, querida. Queira Deus que seja sempre assim, essa pessoa maravilhosa, que contribui, que acrescenta. Obrigado, pastora Maria, presidente da MOB.
É uma alegria servir junto contigo, não só nas viagens missionárias, mas tudo que a MOB faz, tantas outras ações. Matheus também, que é a equipe MOB missionária em tempo integral, tem sido um instrumento de Deus na MOB, através da MOB. Também Michele, obrigado por também ser, eu considero a Michele quase que da equipe da MOB, certeza, é uma pessoa muito presente, é uma mobilizadora, é uma gente que tem, tem um coração na missão, tem um coração na juventude, e é lindo ver isso em você, viu, Michele? Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham. Se vocês, de repente sentiu que o coração está queimando, que vontade, como a Keila falou, expectativa de envolver na missão e uma experiência como essa, acompanha a MOB nas redes sociais, no Instagram, Facebook, internet, enfim, tudo que tem MOB, cola com a gente, que a gente é gente boa. E cola de nós, você vai passar adiante. É bênção pura, bênção sem mistura. Muito obrigado. E não se esqueça dos 3 Cs da internet. Quem lembra? 3 Cs da internet? Curta, comente e compartilhe. Curta, comente e compartilhe. É isso. Deus abençoe. Muito obrigado. E até o nosso próximo Mobcast. A gente conversa por quê? Porque a gente acredita no poder de uma boa conversa. Deus abençoe.